Oiê, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vai começar a primeira aula do nosso desafio, só que antes disso eu preciso dar 3 avisozinhos bem importantes e eu preciso que vocês prestem muita atenção neles, principalmente no terceiro, tá? O primeiro recadinho de todos é que as aulas vão ficar disponíveis somente por 24 horas. Então, assim que eu enviar a aula 2, amanhã, o link da aula 2 já vai sair a aula 1 do ar, tá? O mesmo vai acontecer para a aula 2, para a aula 3 e para a aula 4 também. Todas as aulas do desafio foram gravadas com muito carinho, tá, gente? Então eu quero que vocês deem valor nessas aulas, pelo amor de Deus, tá? E assistam até o fim, porque estão muito boas. E o que você vai ter acesso nesse desafio são algumas das técnicas que fizeram o nosso ateliê sair do zero e se tornar uma das maiores referências do artesanato católico no Brasil. E nós já participamos de vários eventos, já demos entrevistas em grandes canais de televisão, tudo graças ao trabalho que a gente desenvolveu aqui no nosso ateliê, por causa das técnicas exclusivas que a gente vai compartilhar algumas delas com vocês nessas 4 aulas do desafio, tá? Tem pessoas que somente com as aulas do último desafio conseguiram criar peças impecáveis e conseguiram dar os primeiros passos, uma mudança de vida com o artesanato católico. Esse é o recado 1. Recadinho 2. Hoje a gente vai iniciar a estilização do Divino Espírito Santo. Quinta, vamos fazer a estilização da Nossa Senhora Aparecida. Sexta, às 11 horas, tem a aula de marketing digital para artesãs. E segunda-feira, uma das aulas mais importantes de todas, que é onde a gente vai finalizar e dar acabamento no Divino e na Aparecida, tá? Então, para você chegar preparada até a aula 4, é preciso que vocês assistam a aula 1, a aula 2 e a aula 3, tá? E o terceiro recadinho, segunda-feira, além de liberar a aula 4, a gente vai abrir também as inscrições para nossa formação completa, o treinamento Arte de Estilizar, às 11 horas da manhã, tá? E as 10 primeiras alunas que se inscreverem, assim que a gente enviar o link na segunda-feira, vão ganhar um super bônus extra, que é uma vaga 100% gratuita no nosso treinamento Ateliê Digital. Mas essa condição é somente para as 10 primeiras inscritas na segunda-feira, às 11 horas da manhã, hein? Se for o seu momento, você vai ser muito bem-vinda, tá? Caso não aproveite bem as aulas do desafio, que elas estão muito completas e tem tudo que você precisa para você dar início no seu negócio no artesanato católico. Eu espero que você goste. Olá, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do desafio Virei Artesã. Boa tarde, gente, sejam bem-vindas. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas a hora vocês que você vão estiver assistindo, né? E sejam bem-vindos também, porque temos alunos homens também, né? Então, a gente tem que manter a comunicação para os dois lados. Gente, seguinte, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu já quero alertar vocês que este desafio vai estar incrível. E ó, serão 4 aulas, tá? Compostas nesse desafio. A primeira aula, que é essa, que a gente vai utilizar um Espírito Santo com pintura perolada, decupagem guardanapo. A segunda aula, que vai estar incrível, que a gente vai mostrar o nosso dourado, como é que a gente faz, como é que a gente aplica envelhecimento, tecido, como é que a gente tira o molde do tecido, tira a coroa da imagem, tá? Porque a gente vai fazer uma parecida. E a terceira aula vai ser sobre marketing para artesãs, porque não adianta só você estilizar a imagem e não vender as suas peças no Instagram, não saber como usar o seu Instagram. Então a gente vai ensinar um pouquinho de vocês, para vocês isso. E na quarta aula, que eu acho que é a mais imperdível de todas, que a gente vai finalizar as 2 peças, tanto Divino quanto Aparecida, ao vivo com vocês, tá? Fora que a gente vai também dar todos os detalhes da nossa formação, que é o Arte de Estilizar, que é o nosso curso completo também lá na quarta aula, tá? E ó, não deixem de maratonar, tá? A gente vai deixar disponível para vocês todas as aulas no final de semana, para vocês reassistirem. Mas só até domingo, hein, gente? Então, só até domingo para vocês reassistirem. E aí, segunda, a nossa aula
ao vivo aí para vocês verem a finalização das duas peças, tanto do Divino quanto da Aparecida da aula 2, tá? Não deixem de assistir a aula da Aparecida, porque, sem brincadeira, tá impecável, é uma técnica de tecido que a gente só dá no curso, hein? Certo, Bruna? É isso aí. Ó, pra quem não conhece a gente, que a gente já começou a falar isso, né? A gente nem se apresentou. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Andressa. Eu sou a Bruna. Nós somos do Ateliê Giacometti, né? Faltou a Mames, né? Que faltou hoje a mãe que não tá aqui. Mas vocês vão ver no curso, quem entrar pra nossa turma, vocês vão ver a aula dela no curso. Né? Boa parte ela das dá algumas aulas lá do curso também, é que ela só que ela faz. que faz, é. Então vocês vão vê-la também. Mas hoje, por enquanto, só eu e a Bruna, mas só para vocês conhecerem um pouquinho também da nossa didática, de como a gente ensina e, obviamente, do nosso trabalho, E se quiser saber mais da nossa história, no nosso Instagram tem lá uma websérie bem legal, né? É verdade. Que a gente fez e lá tá todos os episódios. Daí vocês vão saber certinho quem é a Andressa, quem é a Bruna, quem é a Niloete, como é que a gente começou, quanto tempo de ateliê, enfim, Isso. a nossa história com Tá, as imagens sacras. Bom, vamos começar, vou mostrar para vocês um pouquinho do material que vocês vão precisar para a aula de hoje. Ô, Bruna, vai pegando as coisas, vamos mostrando. Ó, aqui a gente tem tinta branca pra gente fazer a base da imagem. Vou mostrar para vocês como é que a gente aplica a base na imagem, tá? Como é que a gente prepara a imagem para receber qualquer tipo de estilização. Então, uma tinta PVA branca, simples. Um copinho, Né? Copinho, a gente compra copinho de doce mesmo, esses copinhos que para brigadeiro, para brigadeiro, ou qualquer forminha, copinho plástico que você tem aí, tampinha, dá para usar para colocar a tinta no recipiente. Pincel, vários, quer pegar todos para a gente já mostrar tudo, ó. Pincel, cerdas macias, tá? Tem pincel da Condor, esses coloridos são pincéis da Bionic, que a gente vende lá, a gente comercializa esses pincéis da Bionic lá na nossa lojinha, que são cerdas bem macias, então são pincéis que a gente gosta de usar bastante. E ó, e não marcam a imagem, viu, gente? Quanto mais macia a cerda, menos marca de pincel vocês vão ter na imagem. E outra, ó, vocês já reparam que é pincel de uso nosso mesmo, então tudo usadinho. Estão tudo manchado. Então a gente tem também guardanapo, tinta perolada. Essa aqui é uma da Acrylex, da Metal Colors, que é o branco metálico, tá? Da Acrylex, número 562, que a gente vai usar na pomba do Divino. Vamos usar essa estampa hoje. Estampa de guardanapo especial para decupagem, tá? Uma tesoura que corta só o guardanapo, tá? Ó, tem até etiquetadinha. Ela só corta guardanapo, a gente separou ela só para isso. Cola de decupagem. A gente tá usando também da Acrylex, da Multicolored, que é uma cola gel, tá? Também super fácil de achar nos fornecedores da lista que a gente mandou para vocês por e-mail ou pelo WhatsApp. Vocês encontram, tá? Tanto a tinta que a gente tá passando, quanto a cola também. Verniz acrílico, a gente gosta de trabalhar com verniz de base fosca, tá? Então, na decupagem, sempre que a gente trabalha decupagem em guardanapo, a gente trabalha em cima verniz acrílico fosco, certo? Que mais? Purpurina. Vamos pegar para elas verem? Purpurina, a gente separou um potinho aqui para vocês verem. A gente trabalha com ouro rico. Os detalhes de como a gente faz, gente, a purpurina, na aula que vem, tá? Na aula 2. Vocês vão me ver passar o dourado aqui, mas vai ser bem rapidinho. Mais detalhes, né? Isso, a gente vai focar aqui na decupagem, tá? E também na pintura perolada para vocês. Aí é o dourado mesmo, vocês vão aprender com bastante detalhe na aula 2, que é a aula que a gente faz Aparecida. Então fica bem focado nisso. Verniz geral, tá? Pra diluir a purpurina. A purpurina e só. E thinner e paninho pra limpar o pincel. E thinner pra limpar o pincel de dourado. Vamos começar? Vou começar, como a Andressa falou, o que a gente faz? Toda vez que a gente pega uma imagem nova pra preparar, a gente corrige as imperfeições delas, se tiverem, né? Algum furinho, alguma coisa que tá torta, alguma coisa que tá quebrada, arruma isso e vem com a base branca, tá? Por que a base branca, gente?
toda peça, ela precisa de uma base para ela ficar boa e preparar e receber a técnica. Principalmente quando a gente vai trabalhar com dourado, tá? Porque senão ele abre. O dourado não ele fixa, né? Ele estoura. Ele esfarela. Ah, e detalhe importante, esse aqui é um divino que a gente tá trabalhando de 30 centímetros, tá? Ó, gente, eu tenho água então, aqui, tá? Nesse copo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diluir um pouco a minha tinta, só pra ela ficar mais maleável pra eu trabalhar. Ó, mas bem pouquinho mesmo. Bem pouca, tá? O próprio aqui pincel. Não tem nenhum segredo. O interessante é você nunca usar a tinta direto do pote de origem dela, tá? Sempre coloca num copinho, porque o ar tem bactéria, e se você devolve a tinta que você estava usando, ou se você está molhando o pincel, enfim, a tinta pode estragar. Então, sempre trabalhem com um copinho, uma palheta de tinta, tá? Ó, tô começando, tá? Tô espalhando a tinta branca. Vocês começam por onde vocês preferirem. Eu tô começando pela pomba. Aqui não tem muito segredo por onde começar, tá? Porque o branco, como ele vai servir de base para a imagem inteira, então como vai passar branco na imagem toda, então dá para começar aí por onde quiser, né? Isso. E por isso que eu diluo, para ficar até mais fácil a aplicação. A gente não tem necessidade, como a peça já tá bem branquinha, não tem nenhuma mancha preta, não tá nada, suja. A gente não tem necessidade de trabalhar com a tinta branca sem diluição, tá? Tão grossa. Tão grossa. Que não tem o que cobrir. Aí, às vezes, a imagem vem... vocês vão perceber aí, quando vocês comprarem o material de vocês, começar a chegar as imagens, vocês vão perceber que os fornecedores, eles enviam as imagens sempre embrulhadas em folha de jornal. E às vezes a folha de jornal acaba manchando, né? O jornal ele é sujo, ele é sujo, né? Então ele acaba manchando a peça de gesso. Então quando mancha, aí a gente não dilui a tinta, porque a gente precisa da cobertura nessa mancha, né? Que o jornal deixou na peça. Aí nesse caso a gente não dilui. Mas se a peça tá assim branquinha, que nem tá esse divino, a gente dá uma diluída pro pincel escorregar mais fácil, ficar mais maleável, né, Bruno? E cuidado também, gente, quando vocês forem trabalhar com a tinta branca sem diluir, para vocês não aplicarem uma camada muito grossa e ela começar a craquelar, tá? Porque o branco, ele faz isso. Se você deposita muita tinta, né? Isso. Você já trabalha com ele mais grosso e aplica uma camada grossa, muita tinta, acumulando muita tinta, então ele craquela. O ideal é você tá sempre esticando o pincel. Passou um pouquinho, molhou o pincel na tinta, sempre estica bem. Ó como a Bruna tá fazendo. Ela molhou o pincel aqui, ela já tá esticando para várias partes da peça. Principalmente aqui no Resplendor, que vai acontecer? Além de decupagem, depois nós vamos finalizar ele com dourado. E outra coisa, ele vai verniz. Então, se você não passa o branco bem passado e depois você passa o verniz, aquilo destaca, sabe? Você vê a imperfeição. Você vai, na pintura, né, no caso. Você vai ver a mancha da cor do gesso mesmo, né? Que não foi, que a parte, na verdade, que não recebeu a tinta branca. Então tem que estar sempre bem passadinho, esticar bem essa tinta em todas as partes. A única parte que a gente não vai passar o branco é nas costas aqui do divino, porque essa parte vai na parede da pessoa, né? Porque o divino tem um gancho, ele é pendurado, né? Mas assim, se não tiver boa, tiver muito sujo, manchado, gente, vocês podem passar, tá? Até pra dar um acabamento melhor pra tua cliente receber a peça. Exatamente. Então, ó, sempre esticando. Você tá trabalhando com pincel chanfrado ou é reto? Esse é um pincel chanfrado, mas pode ser cerdas retas também, tá? Esse aqui, ó, por exemplo, é um cerdas retas que a gente pegou. Então, isso não influencia muito. Não, é da tua preferência. É que esse é um pincel nosso lá que a gente usa pra branco e é um pincel que eu gosto. Então, por isso que eu peguei ele.
O chanfrado, vocês vão ver na hora da decupagem, que ele é bom para pegar veinhos assim, né? Para entrar em cantinhos, em veios, que só o pincel chanfrado, por ele ter o biquinho do chanfrado, né? Por ele fazer essa risca chanfrada, vai conseguir alcançar. Então, por isso que a gente sempre tem pincel, tanto chanfrado quanto cerdas retas, para até qualquer tipo de pintura. Né, até ovalado. Porque o ovalado, ele faz um bico em cima do... Esse aqui, ó, tá durinho, ele é uma cerda ovalada. Esse pequeno aqui. E ele tá com a cerda durinha porque ele é o pincel que a gente vai passar dourado. Só por isso, mas ele não é cerda dura, tá? Ele é cerda macia também. Isso, é que ele tá com bastante thinner, ele acaba aqui ficando um pouquinho mais duro, né? Se você quiser virar ele... Eu vou fazer isso, eu vou virar. Aqui a gente tá apoiando ele em cima de uma toalha, tá? Pra gente ter a visão dele e vocês também terem uma visão melhor. E ele não ficar balançando aqui na mesa. Vai virar só pra conseguir... pra eu conseguir passar no resplendor sem faltar nenhuma parte. E sem ela ficar com a mão também muito em cima pra vocês enxergarem bem a passagem da base branca. Muitas perguntam se dá para fazer a base da imagem com outro tipo de tinta ou até mesmo de goma, né? De goma laca. E aquela, como é que chama? Selante, seladora? A base seladora de gesso, né? Bastante. Também tem uma base seladora de gesso. Gente, funciona a base seladora de gesso, funciona a tinta látex de parede mesmo. Funciona a goma laca incolor. Aqui nesse caso a goma laca incolor não rola porque ela é transparente. Pro que a gente quer não dá, né? E não Se fosse no dourado, ok. Sim, né? Mas o que acontece nesse caso também, a goma laca incolor, ela vai deixar um brilho na peça, né? Diferente da tinta branca fosca, que o gesso vai permanecer do jeito que ele é mesmo. Você só vai ver ele mais branquinho, né? A goma laca incolor, ele vai dar um brilho na imagem. Então, ele vai acabar, teoricamente, fugindo um pouco dos padrões que a gente quer, que é verniz fosco, o guardanapo também é fosco, a pintura é fosca. Mas também funciona como base para o gesso a goma laca incolor, tá? Como a indiana. Indiana também. É que a indiana vai deixar amarelo, né? A indiana eu particularmente gosto de usar quando eu vou fazer dourado com betume. Eu acho que funciona bem e fica um brilho bonito dourado. Então, tudo é questão de teste, viu, gente? Opcional. De adaptação, do que você se adapta melhor para trabalhar, o que você gosta mais. Tem muita aluna que usa o branco como a gente, PVA, mas também tem algumas que usam a base seladora, tem gente que usa goma laca. Então, por isso que a gente está falando desses diversos tipos de base preparatórias para imagem. Nós usamos sempre, desde o começo do nosso ateliê, a tinta PVA. Andressa, é legal, acho que falar para quem está assistindo o custo. Quanto é uma peça dessa, por quanto vende, por quanto eles podem, quanto eles podem lucrar com essa venda? Uma peça de gesso como essa, um divino como esse de 30 centímetros, ele sai acho que em torno de R$15, foi que a gente pagou? De 15 a 17. Mais ou menos isso. Vamos chutar um pouco mais alto aí, R$20. Gente, a gente vende uma peça como essa que a gente vai estilizar aqui para vocês. Com decupagem em guardanapo a 185, 195. Então dá para ter um lucro. Dá para ter um lucro de mais de 100%, né? As nossas alunas também vendem mais ou menos a esse preço, algumas por um pouco menos. Depende do trabalho, né? Que elas colocam, depende da hora, de quanto elas querem ganhar na hora dela, no lucro. Tá? Isso são coisas que a gente ensina vocês
No nosso curso, a gente tem uma planilha de precificação que eu mostro como você precifica uma imagem como essa, de acordo com o que você quer ganhar de salário no mês. Então é tudo bem esquematizadinho, mas dá para lucrar bastante vendendo peça de gesso estilizada, tá? Então tem muita aluna que vende muito Divino. Divino é uma peça que sai muito bem. E ela sai em qualquer época do ano, tá? Ela não tem uma época específica. Que nem, por exemplo, a Sagrada Família. A Sagrada Família também sai ela vende em qualquer bem, época do ano, mas no Natal, né? É Sagrada Família. Nossa Senhora Aparecida, ela vende o ano todo? Vende. Mas em outubro ela vende muito mais. E o Divino serve para casamento, serve para decoração da sua casa, batizado. Então, geralmente o Divino também é uma ideia boa para você oferecer para cliente, para deixar na porta de entrada de casa. Tem muita gente que gosta de deixar na parte de cima da porta. Então é uma peça bem versátil que todo mundo gosta. Independente de devoção por algum santo específico, todo mundo gosta do Divino, né? Bom, gente, agora o que nós vamos fazer? Deixar essa base branca secar um pouquinho, para daí a gente volta aplicando a tinta perolada nele, na pomba. Então, aqui uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, também vai influenciar muito o tempo, como é que tá aí fora, o tempo, eu digo, se tá calor, se tá frio aí na sua região. Quanto mais calor, mais rápido seca qualquer tipo de tinta. Então a gente vai esperar aqui uns 15, 20 minutinhos. E a gente já volta para aplicar. E a gente já retorna para começar a aplicar o perolado. Muito bem, voltamos. Nosso branco já secou. E agora a gente vai começar a aplicar uma das técnicas que mais vendem aqui no nosso ateliê, né? É um dos maiores faturamentos que a gente tem a pintura perolada. É com peças em pintura perolada, tá? Que você pode mesclar, que é o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai mesclar a pintura perolada com a decupagem guardanapo, mas você pode fazer a peça inteirinha em pintura perolada também. Gente, vou pegar um potinho, tá? Vocês podem ver até que o meu potinho já tá usado com tinta perolada. Vou colocar um pouco da tinta perolada dentro. Não coloca uma quantidade muito grande, tá? Se precisar, vai colocando. Né? E não perder tinta, acabar não perdendo. E vou fazer toda a pomba do Divino no perolado. Gente, aplica bem aplicadinho em todos os veios. Dando batidinha, puxando. Isso, vai esticando pro perolado ficar bonito. Pra sua primeira mão, que é a principal, ficar com uma cobertura boa. E ó, detalhe, a gente quis pegar uma peça que era bem trabalhada mesmo, para vocês perceberem isso. Vejam como ele tem bastante entranha, então para vocês deixarem uma parte branca sem pintura é muito fácil. Então por isso que a gente falou em batidinha e esticando a tinta. Ó, o contorno, faz o contorno certinho, para quê? Porque o resplendor a gente vai decupar e não ficar borrado, né? Não borrar o resplendor, porque a gente precisa do resplendor todo branco para poder aplicar o guardanapo e não ter mancha de perolado no fundo dele, né? Exatamente. Obviamente que se você borrar, que é muito normal, que é comum, errar é humano, é só você vir com uma tinta branca depois e corrigir, passar, né? Então, ó, sempre esticando. Gente, sempre molhando a pontinha do pincel. Não trabalhem mergulhando o pincel inteiro na tinta, tá? Independente da tinta que você estiver usando aí no seu ateliê. E ó como você já vai conseguindo ver o brilho do perolado em comparação com o corpo dele aqui. E qual é o grande segredo do perolado? Conto? Não sei se você deve. Vamos contar um pouquinho, mas obviamente vocês vão ver isso com mais profundidade na aula de perolado do curso, né? Que a gente fala bem sobre isso.
qual é o segredo? Pra você deixar o perolado bem brilhante, você ter aquele brilho bem lindo na pintura, respeitar o tempo da secagem entre uma demão e outra. Né, Bruno? É. Esse é o grande lance. Quanto mais você respeitar esse tempo, mais bonito vai ficar a cor. Mais brilhante, mais bonita, mais bem feita vai ser a sua próxima demão de tinta. Porque, obviamente, diferente do branco, que você passa uma única demão, o perolado ou qualquer outra cor, quer que vire? Peraí. O perolado ou qualquer outra cor colorida aí que você esteja usando na sua peça, ele vai exigir mais de uma demão para cobrir, né? Pra você ter aquela cobertura perfeita. Aí. Ó, ela virou, eu já vi uns veinhos em branco. Então eu já venho retocando. Ó, vocês não liguem, mas é que a gente também precisa enxergar a peça. E no ateliê, gente, eu sempre falo, para quem é aluna nossa sabe que eu sou meio cega. E eu trabalho com a peça bem na minha cara mesmo. Então, toda vez que eu tenho que gravar uma bem aula, pra mim, né? É sacrificante. Por causa da distância da peça do meu olho, sabe? Quero ficar com a cara em cima. São algumas manias que a gente acaba pegando. Não tem jeito. E não só manias, né? Mas é o jeito que você encontra melhor, né? De trabalhar. Então, uma peça dessa, a gente sempre trabalha bem próximo, assim, da gente, do rosto. É a mesma coisa que eu falei, que eu vou falar, que vocês vão ver na aula 2, que a gente acabou gravando a aula 2 na frente dessa aula aqui. Por isso que eu falo que eu falei na aula 2. Que na aula da Aparecida, que eu ensino a colar o tecido, e eu falo, olha, gente, eu faço dessa forma. Você, às vezes, pode fazer de uma outra forma diferente. E o resultado ser o mesmo, entende? Eu aplico daquela forma que eu ensinei pra vocês, mas nada impede vocês aplicarem, né, de uma outra forma. De você se adaptar de uma maneira diferente da nossa. E segue o barco que o resultado é o mesmo. É o mesmo, O que interessa é o resultado da peça, tá? Vai sempre... E é uma peça que, se você prestar atenção, quando você tiver uma peça dessa na mão, você vai ver que ela exige um apoio. Ou seja, que nem a gente tá com a toalha aqui, porque ele tem um gancho aqui nas costas. Então, se você deixa aqui, ó, bem aqui, ó. Se você deixa ele direto na mesa, ele fica balançando, né? Por causa do gancho. Então, cada peça você vai descobrir que ela tem uma peculiaridade diferente, né? De como você trabalhar com ela. Mas isso é adaptação. E, ó, tudo isso é terapêutico, tá? Não tenha dúvida. Trabalhar com uma peça diferente te traz aquele desafio, sabe aquele friozinho na barriga? Ai, nunca fiz uma peça como essa. Então, por isso que a gente até quis trazer o Divino, porque o Divino, nunca fizemos uma aula de Divino no curso, e é uma peça super diferente que dá aquele frio na barriga de você fazer. Tenho certeza que muitas vão falar, ai, mas é muito difícil. Gente, não é difícil, tá? E a prática leva à perfeição, né, Bruno? Não Exatamente. tem jeito. Eu sempre falo isso, gente. Separa um tempo, separa um material para você fazer e errar. Porque vai acontecer. Fazer aquele teste, né? Borrar. Às vezes, o resultado da tua primeira peça não vai ser o que você imaginou. Então, o que você faz? Faz de novo. Vai fazendo, vai fazendo. A gente não começou acertando, né? Não, se vocês vissem as nossas primeiras peças, você chora. E é o que eu sempre falo para as nossas alunas. No começo, eu falava muito sobre isso. Quando a gente começou, se a gente tivesse um curso disponível,
a gente já estaria anos-luz na frente do que a gente tá hoje. Mas assim, sem falsa modéstia, um curso como é o Arte de Estilizar, que te pega pela mão mesmo completo, e te ensina, né, do comecinho, porque ninguém nunca falou que a gente precisava corrigir uma imperfeição. A gente achava que a peça de gesso vinha sem um olho e que tava ele ia normal. ficar assim. Não é, né, gente? Então, a gente foi adaptando, né? Até a gente chegar ao nível de qualidade que a gente gosta, né? E com os materiais que a gente pegou e achou que ia dar certo, né? É, porque, por exemplo, a gente corrige imperfeição com uma espátula de cutícula de unha, pra vocês terem uma ideia. Então foi um negócio que a gente adaptou. Agulha de crochê. A gente usa bastante também. Então, isso vocês vão ver com muito detalhe no curso. Quem entrar no nosso curso vai ver isso. O tipo de material que a gente usa. E para que exatamente a gente usa. E tudo adaptado pela realidade que a gente criou dentro do nosso ateliê. Na época que a gente não tinha ferramenta, né? Que a gente foi desenvolvendo mesmo. Então, vocês com uma base dessa, com um curso assim na mão, já dão muitos passos à frente de quem não faz um curso e quer começar aí na cara e na coragem, sozinha, eu meto a cara. Então, vocês vão passar muito mais na frente do que muita gente aí. Ó, vamos secar esse primeira demão, né? Feitinha, vocês já conseguem ver um brilho. A gente vai dar um tempo aqui de secagem. E já a gente volta. Muito bem, voltamos com nossa primeira demão de perolado já seca. Agora a gente vai para mais uma, hein? Pôr mais um pouco de tinta aqui, tá, gente? No meu potinho. Um detalhe importante, entre uma demão e outra, é sempre bom deixar o pincel descansando na água, sempre bom fechar o potinho se sobrou tinta nele. Isso, pra não secar, né? Pra não secar a tinta e não estragar, né? Você não perder. E vou repetir o mesmo processo esquema, né? Da primeira mão. Passando, esticando, cobrindo os veinhos. Se achar algum branco, essa é a hora de cobrir, né? E detalhe muito importante que eu vou reforçar aqui. O pincel de cerda macia faz toda a diferença, tá? Então, esse é um pincel da Bionic. Eu não sei se a nossa lojinha já tá ativada, que a gente tinha uma lojinha no Elo 7, mas a gente tá migrando, tá? Do Elo 7, que a gente vende alguns tipos de materiais, de pincel, tesoura, tinta perolada. Então, se ela já estiver ativa, eu disponibilizo o link para vocês, tá? Se ela não estiver ativa, fica de olho no nosso Instagram, porque a gente ainda vai ativar, tá bom? E quem for aluna, a gente vai ter lá a lista completa de fornecedores e vai ter... já vai ter o link certinho. A gente põe diversos fornecedores, inclusive o fornecedor que... vai ficar redundante se eu falar, né? Fornece essa peça. Ele tá na nossa lista lá, tá? Dentro do curso. Esse é um dos bônus do Arte de Estilizar, viu, gente? Tem outros bônus imperdíveis aí pra vocês. Isso, além de aulas mensais, o que você não acha em curso nenhum. Aulas mensais com técnicas novas. Isso é muito legal. Você tem uma aula nova todo mês. E a gente quebra a cabeça aqui para colocar aula nova, coisa diferente para vocês aprenderem. E muitas das vezes a ideia de aula nova vem de vocês mesmo. Andressa, ensina não sei o quê, ensina não sei o quê. Né? Porque tem toda uma interação com a gente, quem é aluna. Fora a comunidade, né? A gente vira bate bastante papo com a comunidade. Gente, eu peço pra Andressa virar, porque ela que sabe a posição da câmera, viu? Por isso que eu não viro, né? Que eu sou preguiçosa, não. Pro Divino não desenquadrar da câmera aí pra vocês.
Como é ela que posiciona a câmera, então é ela que sabe. Tá vendo? A gente aqui é multiuso. Estiliza, filma, posiciona a câmera. Faz foto, dá aula, produz, vende, faz marketing, divulga. E por aí vai. Precisávamos de um dia com muito mais que 24 horas. Mas eu tenho certeza que isso vocês também vão fazer, ó. Tô indo, tô passando aqui. Na lateralzinha é sempre bem importante você dar o acabamento, tá, gente? Na base da imagem, de onde vai até a pintura, para não ficar falha, para você entregar aquela peça perfeita para o seu cliente. Mas aqui, ó, daqui do ângulo que eu tô, você consigo enxergar. O perolado, vocês vão ver que ele é meio ingrato, assim, a hora que você tá tem pintando. Que ficar virando, tá, gente? Pra vocês ficarem vendo se você não deixou nenhuma parte em branco. Como aqui eu tenho que ficar bem debaixo da câmera pra vocês poderem ver melhor, a Andressa, como tá de lado, vê algumas coisas que eu não tô vendo. Quer que vire de novo? Quero. Ó. Olha como ele já aparenta mais brilho na segunda demão. E, ó, sempre esticando o pincel para não ter acúmulo de tinta. Qualquer tinta que vocês acumularem muito, gente, além de ficar o veio grosso da tinta na imagem, ele vai rachar, tá? Ela vai craquelar. Então é sempre muito importante você ter a paciência de ficar esticando o pincel a hora de pintar. Não tem jeito, é necessário. Puxa um pouco o braço para trás, assim, aí. Estão vendo, né, gente? O que ela faz eu fazer? É tudo para vocês enxergarem melhor. Para vocês conseguirem visualizar melhor, né? Se não fica um mãozão assim em cima, aí não dá pra ver, ó. Vocês vão ver que a gente vai fazer em dourado depois os detalhezinhos do bico, olho e patinha, tá? Hoje aqui em aula. Aí a finalização de dourado no resplendor a gente vai fazer com pasta, tá? Que é a aula pátina, 4, né? Que é a aula ao vivo. A gente vai passar a pátina para vocês verem como que a gente faz para passar pátina. Ó, então, mais uma demão aqui de perolado. Ó, já tá bem brilhante, mas a gente vai vir com mais uma, né, Bruna? Então, aguenta aí que a gente vai esperar secar mais um pouquinho e a gente já volta. Muito bem, voltamos para nossa terceira demão de pintura perolada. E nessa imagem, gente, como ela tem bastante veio, eu vou fazer 3 mãos de perolado. Se fosse uma imagem lisa, eu faria de 4 a 5. Então, vocês vão ver que no liso, ele é diferente. A cobertura é outra, tá? Aí eu desenquadrei? Não. Pode continuar que tá certinho. Ah, um detalhe importante de falar do perolado, que eu tenho certeza que muitas vão vir com essa dúvida. Posso secar com secador, com soprador, Andressa? Aqui, pra nós, na nossa opinião, nenhuma tinta que é metalizada, que é brilhante, você seca com soprador ou secador de cabelo, tá? Porque você vai deixar ela opaca. Você vai tirar o brilho que é o detalhe da tinta, né? Que é a proposta, né, da tinta. Você deixa ele opaco, fica um negócio... Ele até fica com brilho, mas fica aquele brilho... amarrado, né? Sei lá. Fica opaco, não fica bonito. Então, em tinta metalizada, respeitem a secagem natural da tinta, tá? Explico melhor isso no curso pra vocês. E nessa última demão, a gente já vai esperar secando aí, a gente já vai deixar ela secando. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente já
começa o manuseio do guardanapo, tá? Enquanto a tinta vai secando, a gente vai manuseando o guardanapo. Vocês vão reparar também que quanto mais demãos, mais a tinta vai estar, a cobertura já vai estar melhor, né? É mais então você fácil. Não precisa ir depositando tanta tinta, né, como nas primeiras. E ele espalha melhor, né, já estando com a cobertura. Mas a imagem já fica mais lisinha, né? Vira? Uhum. Aí. Você não precisa já nem mais usar tanta tinta. A primeira demão, eu acho que é uma das mais importantes, né? A que mais tinta usa e a principal. Quanto melhor for a tua primeira demão, é ela que vai mandar no resto. Em quantas demãos você vai precisar ter, fazer. Né? Mas também isso é uma escolha, não tem uma regra. Ai, 3, 4, 5, não tem uma regra. Isso é visual seu, né? É o que você gosta. É a tua proposta. Até chegar no brilho que você quer dar na imagem. Vira? Uhum. O restinho de tinta já da segunda demão você já conseguiu fazer a terceira, né? Tem uma direção? Não tem uma direção, sentido. Mas sempre tentem, mesmo com um pincel, se você estiver trabalhando numa imagem lisa, manto liso, que nem, sei lá, uma Santa Rita, que tem um manto único. Não vai fazer assim e assim, não vai fazer um xadrez. Procura um sentido sempre só. Tenta trabalhar um mesmo sentido, porque mesmo com um pincel de cerda macia, a imagem lisa, a imagem fica aquela, segue, né? O manto segue descendo, então eu sempre tento pintar de forma aqui eu tô na vertical, exatamente. Se você fizer um pincel assim, de lado, de frente, diagonal, às vezes pode até acabar deixando uma marca. Então sempre sigam um sentido. Busquem seguir um sentido, né? Do pincel. Ó, terceira demão prontinha. Ó que lindo que tá. Olha a diferença já do resplendor todo branco pra pomba, que tá bem perolada. A gente vai colocar um pouquinho de lado aqui e deixar secar o natural, que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente manuseia o nosso guardanapo. Consegue colocar aí só no cantinho? Ó, esse é um guardanapo comum de decupagem, tá, gente? Compra normal aí, nos fornecedores que a gente colocou aí na lista, vocês encontram guardanapo de decupagem. Ó, ele é um guardanapo como um guardanapo que a gente usa mesmo para comer. O que eu vou fazer? Você não consegue usar a folha como ela vem. Você tem que desfolhar, ou seja, você tem que retirar essa parte branca dele. E o que eu faço? Ó, eu pego a tampinha da cola, eu só molho a ponta do meu dedo para eu conseguir descolar. Né? Pra eu conseguir descolar. E geralmente ele sempre vem com duas folhas. Vou dar mais um pouquinho de cola. Aqui, ó. Ó, então é isso aqui que vocês vão ter que fazer, ó. Desfolha a folha inteirinha. Ó, tira a parte branca. E aqui é essa folhinha bem fininha, só do desenho, que vocês vão usar na imagem. E aqui, minha gente, não tem segredo. Principalmente num guardanapo de fundo branco, que é a proposta que a gente quer. É só você ir recortando o desenho que você quer aplicar na imagem, tá?
Ó, eu vou tirar esses cantinhos. Fazendo assim, eu vou cortando pra você e você vai decupando. Vai decupando? É. Bom, por mim tudo bem. Peraí, deixa eu só cortar mais uma. Pra elas verem aqui. Ó. Então, ó, sem sentido, não precisa ser rente ao desenho, à estampa, tá? Vocês podem fazer, olha, como ele tem vários tamanhos, vocês podem fazer menorzinhos, dependendo da imagem que vocês forem colocar, maiores. Dependendo do guardanapo, né? Das flores do guardanapo. E do lugar que vocês forem colocar, vocês podem aproveitar essas flores que estão repartidas para fazer um canto, esses né? Cantos, Vamos ver se eu consigo usar um canto desse aqui, assim, ó. Que é de corte do guardanapo mesmo. Peraí. Eu vou tirar essa aqui, ó. E, ó, não precisa ser rente. Por quê? Porque a imagem está com o fundo branco e o guardanapo também tem o fundo branco. Então, esse corte que eu tô dando no guardanapo, você não consegue enxergar, tá? Ó, então a Bruna vai cortando aqui e eu vou começar a decupar o divino. Com essas florzinhas aqui que eu já... Ó, um copinho. Tirei. A cola gel. Põe aí pra mim um pouquinho. E qual pincel que eu vou usar? Que nem eu falei no comecinho da aula. O pincel chanfrado, tá, gente? Simples assim. Mais um pouco. É, assim tá bom. Ó, pouca coisa, mesma coisa, gente. Cola é cola, né? Cola seca mais rápido, então... Trabalhem com pouco e depois vão colocando um pouquinho mais no pote de vocês. E o que eu faço? Eu gosto de deixar bem fechada a estampa. Eu gosto de estampar bastante. Então, eu vou trabalhando o guardanapo encaixando na imagem, antes mesmo de passar a cola. Eu vejo onde eu quero aplicar. Ó, quero aplicar aqui. Acho que vai ficar assim, vai ficar bom. Tá vendo? Ou puxo um pouquinho mais pro lado, se eu achar que tem que vir mais pra cá. É que eu não quero perder as folhagens daqui, ó. Reparem que ele tem, no meio dos resplendores, ele tem os buracos, né? Então, se eu cortar aqui, ó, eu perco uma parte dessa folha. E eu não quero. Então, eu vou um pouquinho pro lado. Então, é um quebra-cabeça a decupagem. Ó, vou deixar assim. Aí, o que eu faço? Puxo um pouquinho pro lado, da forma que eu coloquei o guardanapo, ó. Molhei o meu pincel na cola e eu vou esticar o pincel igualzinho eu faço com a tinta. Tá, ó. Vou passando assim a cola, ó, entre os veios. E agora que tá o detalhe importante. Eu dou uma apertadinha com a mão. E, ó, eu vou dando leves batidinhas no pincel e vou esticando ele. Com calma, gente, com cuidado pro guardanapo não rasgar. Exatamente. Aí que eu vou fazendo, como ele é cheio de veinho, eu tenho que ir bem delicado. Ó, aqui, ó, é onde o guardanapo acaba, que eu vou ter que cortar. Então, eu vou dar um picote aqui para eu trazer, ó, coloquei um pouquinho mais de cola, para eu trazer o guardanapo aqui para baixo, tá? Ó, eu acabei até perdendo um pedaço da rosa. Mas por quê? Por causa do veio. Tem coisa que é meio impossível. Né? Por causa do veio da imagem. Então, ó, puxei o guardanapo de novo, vou passar um pouco mais de cola. Puxo, ó, batidinha. Presta aí de novo. Ó, onde tem um buraco, eu corto. Ó lá, tá vendo? Puxei com a tesoura, o guardanapo já rasgou. Às vezes, a cola que tá no guardanapo gruda na tesoura e acaba puxando, sabe? Mas, ó, o que eu faço? Eu uso essa parte que rasgou, ó, que veio na minha mão. É só emendar, né? No lugar que vou tirar um pedacinho aqui. Ui, o vento, peraí.
Ó, o que eu faço? Eu já encaixo ela aqui, ó, e eu já faço logo uma emenda no guardanapo, ó. Tá vendo? Seguindo. Vocês vão ver que dependendo da marca, tem guardanapos que eles se desfazem mais do que outros. Aqui, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Eles esfarelam mais, então você tem que ir sempre com muito cuidado. Também pincel de cerda macia, tá? Imprescindível pincel de cerda macia. Super diferente. Corta essa partezinha azul mais escura pra mim. Completamente decupagem em tecido. Diferente. Vocês vão ver na aula 2. Vocês vão ver que a decupagem em tecido, ela é ao contrário, completamente ao contrário do guardanapo. Ó, eu vou molhando o pincel bem pouco e vou esticando e trazendo. Não estiquem muito a cola em cima do guardanapo, gente, ele não deixa de ser um papel. Quanto mais você molhar ele, mais ele vai se desfazer. Ó, vou pegar essa florzinha aqui menor, nesse resplendor, pra eu aplicar ela aqui, ó. Coloquei. Vocês estão vendo que eu tô descendo o guardanapo para as laterais do resplendor, né? Por quê? Para dar o acabamento no guardanapo. Precisava de uma... aqui, ó. Vou colocar essa florzica aqui, ó, nesse... Pra não ficar vazio, né? Pra não ficar vazio, eu queria uma aqui também. Vocês vão reparar que eu vou deixar as pontas mais brancas, porque aí, nessas pontas que vão ficar mais brancas, a gente vai dar o acabamento na aula ao vivo com a pátina dourada. Então, assim, aqui, ó, por exemplo, ó, assim, eu vou deixando branco, ops, voando aqui, vou deixando branco pra gente conseguir dar o acabamento no dourado, na pátina, que é o que a gente quer fazer. Tem aí alguma mais aqui, ó. Vou pegar essa menorzinha. Ó, consegue tirar essa parte Sim. só aqui pra mim? Ó, já vou... Você vai querer qual? Essa? Isso, a maior. Ó, passei cola aqui embaixo do rabo dele. Posiciono. Ó. E vou bem de leve com o meu pincel. A hora que eu baixo o guardanapo aqui nas laterais, gente, é óbvio que o guardanapo dá uma rasgada, porque eu tô baixando ele para as laterais. Tá fazendo justamente isso, né? É. Ó, eu vou pegar essa florzinha. Eu vou dar uma virada nele aqui. E olha como é simples, tá? Ó, vocês viram que enquanto a Bruna tava cortando, eu dei uma medida aqui. Ó, já passei a cola. Eu quero que esses galhos daqui venham para esse resplendor. Então, ó, eu vou bem... Ó como eu vou empurrando a estampa para debaixo da asa dele. Para esse pedaço eu vou cortar com a cola mesmo, ó. Eu pego um pouquinho de cola no pincel, eu pressiono o guardanapo e eu rasgo ele. Eu puxo a pontinha que ficou para cima. Ó, pego uma escola e venho passando. Aqui eu vou dar o picote e aqui também. Ó, para eu colar
e descer o guardanapo. Vocês vão reparar que as bolinhas do guardanapo, esses furinhos que o guardanapo tem, eles vão sumindo na medida que a gente vai esticando ele, né, com a cola, eles vão sumindo. Você quer umas menores aí? Quero. Tem uma aqui. Eu acho que eu vou partir essa estampa. O pedacinho que eu tirei dali, eu já vou você por aqui de colocar aqui. Ah, tá. Aí, gente, vocês vão cortando e vão criando. Ah, preciso de uma menor. Você pega a estampa e dessa estampa você faz duas, sabe? Você vai cortando. O guardanapo de não, essa aqui não. O guardanapo de fundo branco, ele te dá essa possibilidade. Diferente de um guardanapo de fundo colorido, que você vai ter que usar ele inteiro para fazer a imagem, tá? Então prestem atenção com o que vocês vão trabalhar. Lá no Instagram eu coloquei um vídeo que eu mostro a diferenciação dos dois guardanapos. Ele tá lá no IGTV. Deem uma olhada que eu mostro como você diferencia os dois guardanapos, né? Um guardanapo de fundo colorido e um guardanapo de fundo branco. Então, dei uma olhada lá que eu falo um pouco sobre isso. Um videozinho curto, acho que tem 10 minutos. Mas mostra bastante. Por aqui, você vê? Não, esse aqui tem que ser de canto. Vou deixar lá pra cima. Tem uma outra parte. Essa é pequena? Corta um outro assim, ó. Pra eu fazer essas partes aqui, ó, do resplendor. Pra deixar ele bem estampadão. Deixa eu ver, que aqui eu perco, ó. Tá vendo? Eu acabo perdendo a estampa. Você não consegue distinguir o que é. Então, por isso que essas estampas maiores, assim, as flores maiores, eu gosto de usar em parte que ela é mais coberta. Pra você conseguir distinguir a flor, a estampa. Ah, essa não dá essa de lado? Deixa eu cortar essa parte. Mesmo que ultrapasse, tá? Alguma decupagem que você já tinha feito, que peguem a outra, que pegue... Não tem problema, porque são todas, né, no mesmo... Exatamente, a mesma tonalidade. Mesma proposta, né? Vendo? Eu usei um canto lá do guardanapo, aqui nessa parte reta. Essa asa. Embaixo da asa. Vai cortando os menorzinhos pra mim. Aqui, você acha que dá? Não. Ó, vendo? Eu vou encaixando, gente. É tudo muito visual, bem quebra-cabeça mesmo. Ó, tá vendo? Eu vou colocar por cima, que aí uma estampa vai, teoricamente, confundir com a outra e você não vê emenda. Tá vendo? Já vê uma coisa que vem inteiriça aqui. Vou dar mais uma rodada aqui. Tem uma bem miudinha, alguma pequenininha? Aqui, ó, pra essa parte aqui. Falta essa? Até menor. Mas tá bom. Põe mais um pouco de cola aqui pra mim. Ó. Partezinha menor. Desço, ó. Vou dando acabamento, colando o guardanapo pra baixo. Tá? Pra ele não ficar com a binha dele pra cima. Ó, vou encaixar. Ó, ficou certinho essa aqui, hein? Essa cola aqui.
E a aplicação de guardanapo, vocês vão ver que não tem muito segredo não, hein? Assim, né? De fundo branco. Porque daí o fundo colorido, gente, o chicote já estrala um pouquinho. É mais difícil. É mais difícil, mas isso a gente deixa pra uma outra. Ou pra quem é aluno. Não, mas aí o guardanapo de fundo colorido, decupagem com guardanapo inteiro, que a gente chama, que é como a gente tem que fazer, usar o guardanapo inteiro, né? A gente ensina dentro do nosso curso avançado. Porque é uma técnica bem mais complexa mesmo, gente. Que é outro curso diferente do Arte de Estilizar. Pode cortar mais pequeno aí, enquanto você tá aí, vai cortando. Pra eu fazer aqui esses bicos. Pra não deixar eles em branco. Vai montando, vai colando, vai esticando. Consegue me emprestar a tesoura? Que eu vou fazer uma coisa. Vou aproveitar a cabeça dele, eu vou fazer um oval aqui para eu encaixar o guardanapo, para ele pegar essa parte e essa aqui. Tá vendo, ó? É só um detalhe mesmo, ó. Tá vendo? Botei no olho mesmo, sem muito segredo. Ó, peguei a cola, vou descolar só uma parte, estico bem a cola. Ó, pressiono com o dedo, tem partes que eu pressiono com a mão, vocês vão ver, o dedo. Ó, vou esticando, desço. Aqui eu vou precisar cortar, peraí. Muito cuidado para vocês não passarem cola na pintura. Eu acabei de tirar aqui um pouquinho de cola. Desce para lateral. Ó. Mais uma vez. Aqui eu vou cortar essa parte. Ó, vou tirar fora, por quê? Porque eu já tinha estampa e era muita estampa branca em cima do que já tava aqui com estampa azul. Então o que eu faço? Eu já vou aproveitar essas florzinhas aqui para já dar o acabamento aqui da ponta, ó. Mais uma pequena aqui. Vendo, ó, vocês vão encaixando, gente, a estampa da forma... Você acha que precisa de mais tamanho? Que vocês acham melhor. O que? Mais estampa? Tem mais aqui, tem mais aqui. Peraí, deixa eu ver se essa aqui... eu consigo, ó. Tá vendo, ó? Fiz mais uma folhagem. Eu vou colar essas florzinhas aqui. Ó. Sempre com batidinhas por causa desses veios que ele tem, tá? Pro guardanapo entrar no veio e não rasgar. Precisava de uma aqui, ó. Não, pega um galinho pra mim. Pra eu poder aplicar aqui. Vou deixar aqui. Aí, ó. Ah, gente, a gente não gastou uma folha de papel inteira. Não vai. Pra fazer esse divino de 30 centímetros. Não gasta então um quarto. Geralmente um quarto de guardanapo
Vocês é porque a veem gente que fica escolhendo também, né? Dura bastante, ó. Ó, e eu tenho um divino bem estampado. Por que eu não puxei bem para as pontas? Acho que o único que tá na ponta é esse aqui. Porque aqui a gente vai dar o acabamento de dourado. A gente gosta de fazer esses raios do resplendor bem dourado para chamar atenção, né? Para ele ter uma vida, não só ficar na estampa azul. Então foca bem a estampa aqui, ó, saindo da pomba, que é onde ele mais tem espaço para trabalhar a decupagem. E vem puxando os galinhos, o que é mais fino para as pontas. E as pontinhas mesmo, a gente vai dar o acabamento na aula ao vivo para vocês verem com a pátina, tá? A pátina em cera, que é o nosso dourado em cera, que não é o dourado da tinta, tá? Para vocês verem. Você quer fazer o dourado enquanto a decupagem seca? Que aí depois a gente finaliza com o verniz, né? Aí você faz o dourado nas patas, bico e olho. A nossa pintura perolada já tá seca. Agora a gente, obviamente, tem que esperar a cola da decupagem secar. Tô preparando pra porque poder a gente envernizar. ensina mesmo dourado na aula 2, tá? Então eu só tô fazendo aqui a Bruna já vai fazer o dourado só pra gente fazer as patas. O que vai ser dourado aqui com tinta? Pata, bico e o olhinho, tá? Que aí o resto do dourado, como eu falei, ao vivo, na pátina, a gente vai fazer no resplendor. E o dourado, fiquem tranquilas, que na aula 2 vocês vão aprender a fazer ele de cabo a rabo, tá? A gente ensina com bastante detalhe. Só pra não ficar muito repetitivo, na aula gente, 2. falar hoje, falar na aula 2, vocês ouvirem isso 2 vezes, vai ficar mais comprido. Pra não ficar a mesma técnica nas 2 aulas, então a gente só vai preparar o dourado rapidinho pra vocês verem a pintura do dourado. E pra ter uma ideia de como fica, né, a imagem também. E aí depois a finalização a gente faz na aula ao vivo, na nossa 4ª aula do Desafio Virei Artesã. Não se esqueçam, pelo amor de Deus, não se esqueçam de deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa aula, o que vocês aprenderam nessa aula que você não sabia, ou se você não sabia nada, o que você achou da aula, lá no nosso Instagram, na foto da aula que a gente vai deixar lá para vocês da aula 2. Então deixem lá pra gente a sua opinião, o seu parecer aí da nossa aula. Aliás, aula 1, né? Essa é a aula 1. O que vocês acharam? Se vocês reproduziram, se conseguiram fazer, se não. Se gostaram, se reproduziram em outra peça, tá, gente? Não tem necessidade de ser um Espírito Santo. Pode ser outra peça. Todas as técnicas que nós ensinamos, gente, vocês podem fazer em qualquer imagem. Qualquer uma mesmo. Decupagem, então, vocês não precisam... É a técnica que dá pra fazer em todas. Em repetir na mesma imagem, com a mesma estampa. Não se prendam a isso. Aprendam a técnica. A cor do guardanapo, o tipo de imagem, isso... Escolham o que vocês gostam, tá? Deem a visão de vocês, a cara de vocês. Para o produto de vocês, né? Ó, então a Bruna tá com aquele pincelzinho pequenininho, ó. Reparem no dedinho, ela tá apoiando o dedinho dela na imagem. Pra quê? Pra ela ter firmeza na mão, pra pintar a patinha e não borrar, né? Exato. E para ele não ficar aquela coisa só branca, só, apesar dele estar perolado, né? Então eu acho importante você dar os detalhezinhos de pata, bico, olho. Acho que vou ter que virar. Ó, aqui a pontinha do dedo. Eu ia falar isso, agora eu consigo até fazer direito a pata aqui. Pontinha do dedo não, ele não tem dedo. Pontinha da pata. Ó, só para vocês verem o contorno do bico.
Vocês vão ver também, gente, quanto mais quente tiver o clima, mais difícil é você trabalhar com a tinta dourada. Vocês vão percebendo isso ao longo aí da prática de vocês, né, da pintura. Quanto mais quente o tempo, mais rápido a tinta dourada ela seca. Ó, o olhinho dourado. O outro olhinho tá bem embaixo da cabeça, não dá muito pra ver pra vocês aí, porque ele tá com a cabecinha de lado. Mas ó, dá uma olhada. Como já dá outra cara pro divino quando você já coloca um rostinho, né? Teoricamente um rostinho nele, né? Muda, né? Saiu aquela coisa toda branca, né? Aquela cabeça só, né? Ele já fica com... Ele já fica até... Já dá um detalhe a mais o dourado. Vocês vão ver o detalhe no resplendor também. Vamos invernizar? Já para finalizar, que é a última coisa. Sempre um verniz em cima da decupagem guardanapo, tá? Então vamos pegar mais um copinho. Mais um pincelzinho de cerda macia. E, gente, esses copinhos você reutiliza, tá? Você sabe que ele é de verniz, Não, é verniz. Verniz, a gente... O quê? A gente tem uma forminha no ateliê que a gente usa de verniz. Ó, pontinha do pincel, ele é a mesma coisa, é só você passar por cima da decupagem. E daí você reutiliza o copinho, né? Não é que a gente joga fora. Olha, o copinho que a gente usou o branco, a gente vai usar outras vezes, o perolado, o verniz, a mesma coisa. Ó. E o verniz, ele é que nem uma tinta mesmo, tá? Transparente ele fica, tá? Apesar dele ser leitoso, aqui ele fica transparente, tá? Em cima do guardanapo. Então eu passo por cima do guardanapo para quê? Para colar alguma partezinha dele que ficou para cima, para fora. E para aumentar a durabilidade da peça, né? Sim, para dar o acabamento que a gente quer, né? A qualidade, para dar qualidade pro cliente, né? Afinal, ele tá pagando por uma peça. E, obviamente, qualquer pessoa, inclusive você, quando paga por uma coisa, você quer a coisa perfeita, né? Um produto perfeito. E o verniz também acaba colando essas rebarbinhas do guardanapo, que às vezes ficam pra cima, que não colaram direitinho. E que é super normal acontecer, né? Então, ó, reparem que eu tô passando bem em cima da decupagem mesmo. As laterais aqui, gente, vai ser na pátina também dourada, tá? Então não fiquem achando estranho, mas vai ficar, a lateral vai ficar branca. Não, vai ser tudo isso, vai dar o detalhe. A gente vai fazer o detalhe na pátina. Na pátina. Ó, envernizar acho que é a parte mais rápida. Pronto. Tem que ter alguma coisa rápida, né? Pelo amor de Deus. Ó. Peça pronta, não finalizada, obviamente, como a gente falou. Peraí, vou deixar aqui do lado da Bruna. A gente vai finalizar ao vivo ele pra vocês. A gente é só deixar secar, o verniz seca rapidinho também, tá? E eu espero vocês na quarta aula ao vivo, para vocês verem a finalização desse divino, que vai ficar incrível. Para vocês verem a finalizadora, gente, a finalização da aula 2, a finalização dela na quarta aula da Aparecida. A gente vai aplicar ao vivo para vocês a coroa de metal, a gente vai furar a cabeça, vai aplicar a coroa de metal, a gente vai aplicar fazer o galão, vai fazer feltro embaixo para dar mais acabamento ainda na imagem. E não deixem de assistir a aula 3, porque foi o que eu falei no começo da aula, gente. Não adianta você começar a estilizar a imagem e não vender, não saber vender, você não saber mexer no Instagram. Ser aquela pessoa que só presenteia, comece a lucrar com a sua arte. Exatamente. Você tem, por mais que você esteja trabalhando com uma imagem religiosa, você tem um negócio agora, você tem uma empresa, você abriu o seu ateliê. Então, queira ganhar uma renda extra, queira ganhar um dinheirinho com isso,
Então, Ou você queira tem que fazer uma saber terapia, né? também. Tem muita aluna Que faz porque estava com depressão, terapia. porque não estava legal e que hoje, além E de aí, sair sim, da presenteia. depressão, Mas ainda tem uma renda extra, uma né? renda extra. Então, não deixem de assistir a aula 3 de marketing para artesãs, que é muito importante, que a gente fala tudo de Instagram, tá? Como você consegue engajamento, como você posta, enfim. A gente dá todos os macetes e detalhezinhos de Instagram para vocês aprenderem a vender as peças de vocês. E comentem na foto, né? Não deixem de comentar na foto, tanto dessa aula como da aula 2, o que vocês acharam. A gente precisa do feedback de vocês, até para melhorar, né, o que a gente faz, o nosso trabalho, as nossas aulas. Quero saber o que vocês acharam dessa aula, desse divino, o que vocês esperavam dele, se ficou, se superou, tá? Se reproduziram, de que cor fizeram, enfim. Contem aí pra gente, a gente quer saber e a gente espera vocês ao vivo, tá? Na aula 4. Na aula 4 no Instagram. Fechado? Um beijo, obrigada pela presença e pela confiança. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.